E estamos ao vivo. Boa noite, boa noite. Que bom, que feliz que eu tô da gente estar aqui mais uma vez ao vivo aqui na nossa página do Facebook para a gente conversar um pouquinho sobre esses nossos filhos adolescentes que às vezes nos descabelam, não é? Nos deixam assim fora da casinha, como eles dizem, porque realmente é difícil entender essas criaturinhas. Então, se você é novo por aqui, e se não me conhece ainda, deixa eu me apresentar. Eu sou Valquíria Lobo. Eu sou mãe de duas pessoinhas. Olha, Letícia Varani, que bom você estar por aí. A Lê conhece, né? O Tiago, de 32 anos, que é o meu filho mais velho, e a Thalita, que fez 18. E além disso, eu trabalho já há quase 20 anos como voluntária do Movimento Escoteiro, que é um local onde eu aprendi uma maneira diferente de lidar com os adolescentes. Eu aprendi tanto o lado de ser mãe de adolescente, o quanto é difícil, quanto aprendi o lado deles, dos adolescentes. Então, ficou mais fácil para mim, para eu fazer essa ligação, essa conexão, né? Quando a gente vê os dois lados da mesma moeda, vamos chamar assim, fica mais fácil entender as partes. E aí, me deu mais chance de poder dar umas dicas, né, para as mães de como fazer para lidar com essa moçada que está cada vez mais diferente, né, cada vez mais distante da gente e que às vezes dá tanta dúvida de como a gente deve agir. Olha, a Josi Nascimento por aqui também, a Célia Regina. Ai, que saudade! Dá um beijo para a Fefe, viu, Célia? Então vamos lá, pessoal. Primeira dúvida de hoje é uma mãezinha que diz assim: é, você sabe de alguma mãe que o filho, depois de adolescente, perdeu a crença em Deus? A minha não quer ir mais à igreja e diz não acreditar que Deus existe. Fico triste com isso, até porque ela foi criada na igreja e conhece a palavra também. Então, como lidar? Nossa, eu vou te dizer uma coisa, essa é uma dúvida que eu também tive muito tempo, né? Porque o meu próprio filho, Tiago, ele também se declara ateu. Ele diz: Eu não acredito, porque se Deus existisse, não haveria assim tanta maldade no mundo, enfim, aqueles questionamentos, né? E durante muito tempo eu fiquei muito triste, porque eu acredito muito, muito em Deus. Eu não vejo assim como determinante uma determinada religião. Eu acho que ter uma religião, seja ela qual for, mesmo que não seja uma religião formal, mas seja algo que facilite a sua comunhão com Deus, o seu contato com um ser supremo. Não importa o nome que você dá, não importa a maneira como você idealiza que seja, ou que você imagine que seja. Eu acredito realmente numa força superior, criadora, que transcende, que é maior, que é superior a gente. E eu acho que isso nos protege. Inclusive, mentalmente, assim, né? Saúde mental, eu acho que depende também de acreditar numa coisa maior. Se fica assim, se Deus não existe, pelo menos é a minha concepção, eu acho que fica tudo muito, muito sem esperança, muito sem porquê, né? E aí a gente vê hoje em dia tantos jovens nessa perdidos, né? Sem um motivo, sem um propósito, né? Tão perdidos dentro deles mesmos, sem saber para que rumo ir, tão tristes com cada vez mais recursos, né? É a geração que mais recursos tem, mais acesso tem a tudo, né? Que muitos de nós não tivemos e ainda assim se sentem tão frustrados e tão perdidos e tão desamparados. É essa palavra. Acho que Deus nos dá amparo, sabe? Uma fortaleza interior, nos sustenta, né? Nos momentos de dificuldade e nos dá um alento, uma vontade de viver. É isso que eu acredito. E por isso que fiquei tão triste, assim como você, mãezinha, quando meu filho disse que não acreditava em Deus. E eu comecei a ficar muito preocupada com ele. E foi quando eu comecei
a pesquisar mais a respeito disso, sabe? E sabe a conclusão que eu cheguei? Primeiro, deixa eu te falar como é que a gente encara isso no escotismo. O escotismo, ele não faz distinção de nenhuma religião, nenhuma, né? Existem grupos que são exclusivamente dedicados a uma só religião, pode acontecer, mas eles não discriminam outros. É simplesmente porque, como a maioria das pessoas que compõem aquele grupo são da mesma religião, eles acabam assumindo alguns rituais, alguns dogmas específicos daquela religião, perdão. Mas o caso da maioria dos grupos escoteiros são mistos, né? Mas o acreditar em Deus, seja qual for a concepção de Deus que a pessoa traga, é um dos princípios do escotismo, né? E BP é o fundador do escotismo, a gente chama de BP porque o sobrenome dele é Baden-Powell, então BP em inglês, BP, a gente chama ele de BP. Então BP estruturou, né, todo o método escoteiro com base em alguns princípios, alguns valores, e Deus é um dos valores fundamentais do escotismo. E a gente vivencia muito isso, né, essa crença em Deus. Cada um tem a sua religião, né? E a gente estimula que se busque essa religião, que se seja fiel aos princípios da sua própria religião, seja ela qual for, mas a gente acaba vivenciando também muito a, a, a fé em Deus, a crença em Deus, através do contato com a natureza, a criação, né? Através de uma postura ética, de respeito ao próximo, de acolhimento, de caridade, que é o que a maioria das religiões acabam pregando, né? O que a maioria tem em comum. E, e quando o Tiago disse para mim que ele não acreditava em Deus, eu comecei a ficar muito preocupada, porque eu falei, vai faltar base para esse menino, né? Na hora que o bicho pegar, não sei onde ele vai se segurar, porque eu acredito nisso. Sabe, é meio como uma coisa que não está muito no seu poder, não está muito no seu controle. E em se tratando de adolescentes, quanto mais você insistir nesse assunto, né? Quanto mais você quiser converter o seu filho, levar a força para a igreja. Eu conheço pais que meio que fazem uma espécie de chantagem. Assim, ó, se você não for na igreja, eu não deixo você ir na festa. Se você não for na igreja, eu não dou dinheiro para você ir ao shopping. Se você não for na igreja, eu também não deixo você, também não deixo você ir, sei lá, na casa dos seus amigos. Você só vai se você fizer isso. Isso é chantagem pura. E qual seria a vantagem, né, de ter uma pessoa dentro da igreja contra a sua vontade e cada vez reforçando mais. Porque a adolescência, como eu já disse aqui inúmeras vezes, é justamente aquela fase da vida em que o ser humano vai se desprendendo um pouco da família, né? Para observar outras referências externas em busca da sua própria identidade. Ele precisa, de uma certa maneira, romper com os valores da família para que ele sinta que ele é capaz de ser um ser independente, um ser único, né? E não mais uma filial dos pais, né? Um pedaço dos pais ou uma herança dos pais. Eles querem ter sua identidade própria. Isso é absolutamente necessário para o desenvolvimento saudável dele. Né? Lembra que na faculdade, quando a gente estudou aquelas semestres de psicologia do desenvolvimento, vários autores, né, psicólogos, Vygotsky, Piaget, eles explicam que as fases de desenvolvimento do ser humano, cada um tem a sua linha, né? Mas, em geral, as fases de desenvolvimento do ser humano, quando chega nessa fase da adolescência, ele, além de todas aquelas confusões organizacionais, assim, né, físicas, né, que ele tem de
hormônios que oscilam o tempo todo, a parte da poda cerebral que está acontecendo, né, nos neurônios dele, de toda a mudança física, tem todo aquele aspecto social, psicológico, emocional, né, aquele luto, como os psicólogos chamam, né, do corpinho, né, de criança que não existe mais, que ele não reconhece mais, e de repente tem um estirão de crescimento de uma hora para outra, como diz meu marido, né, parece pipoca, de uma hora para outra, puf, mudou aquele corpo, e ele demora a se entender ali dentro, né, fica todo estabanado e cheio de dúvidas e cheio de questionamentos. Além de tudo isso, ele está na busca de descobrir quem ele é. E nesse processo, naturalmente, ele necessita se afastar um pouco dos valores da família, do apego, né, aos pais, para experimentar outras coisas e aí descobrir o que serve e o que não serve para eles. E nesse processo, muitas vezes, ele acaba rejeitando até a religião dos pais, né? E para desespero dos pais mais religiosos, né? Que acreditam que os filhos estão se perdendo ou que não vão ser salvos ou algo assim. Então, olha, o que eu te digo, né, da minha própria experiência, das coisas que eu fui pesquisar e do que eu vejo acontecer naturalmente, né? Também é porta que só abre por dentro. Não adianta você esmurrar essa porta e querer forçar goela abaixo uma fé num outro ser humano, porque não é assim que a fé acontece dentro da gente. Olha, o chefe, Roberta Giorgetti por aqui, chefe Luiz Carlos Frigo. Oi, Rose, que saudade de você, tudo bom, minha linda? Obrigada, gente, por estar sempre aqui fazendo companhia, viu? Fico muito feliz com vocês aqui comigo. Mas então, como eu estava dizendo, né, essa questão da religiosidade, não adianta querer converter seu filho, menos ainda se há alguma coisa que eu te peço para não fazer, é esse tipo de chantagem que eu mencionei, não funciona e, na verdade, tem um efeito rebote. Ele meio que sai pela culatra o tiro, sabe? Ele reforça a vontade do jovem de se afastar. Por que o jovem se afasta da igreja ou começa a questionar a existência ou não de Deus, mesmo tendo tido uma base religiosa? Oi, chefe! Oi, Rô! Tudo bom, Roberta? Que bom você por aqui, amor. Vários motivos, né? Alguns. Como eu disse, o jovem ele precisa encontrar sua própria identidade. E uma das coisas muito importantes para o jovem na fase da adolescência é ele encontrar, ele ter um senso de pertencimento. Sabe, quando ele encontra a sua tribo, né? Antigamente, assim, né, antes dos anos 60, essa tribo, ela era a própria família, a própria comunidade, né? Hoje em dia é que as relações da sociedade se modificaram um pouco e os jovens passaram a procurar a sua tribo fora da comunidade, né? Então, assim, todo mundo parecido, o mesmo corte de cabelo, o mesmo tipo de roupa, curte mais ou menos as mesmas músicas, as mesmas coisas, né? E eu falo que são tribos, né? Tem as tribos dos emos, a tribo das patricinhas, a tribo dos bombadões, não é assim? Eles precisam sentir que pertencem, que são normais. É uma grande dúvida do jovem, se ele é normal. E aí, quando ele se sente acolhido por uma turma, tudo que ele mais quer é ser parecido com essa turma. E o que a gente vê muito hoje em dia é assim, não há mais tanta religiosidade quanto havia, né, nas gerações passadas. Muitas famílias estão assim desligadas de religiosidade, não de espiritualidade, né? A maioria, de uma forma ou de outra, acredita num Deus, mas não frequenta igreja ou não professa uma fé específica, né? Uma religião específica. Lógico que eu não estou generalizando, tem sim muita gente que tem a sua religiosidade, que frequenta, que participa dos seus grupos religiosos, né? O que é muito bom, mas tem muita gente também
que não está frequentando. E aí, quando o jovem vai, né, participar desses grupos onde ele se sente acolhido, e ele vê que a maioria não tem uma religião, ele meio que se sente peixe fora d'água. E olha, é ingenuidade da nossa parte querer que um jovem adolescente dê testemunho, dê prova de fé do nível de rejeitar os amigos, né, para manter-se fiel à sua religião. Se os amigos dele não estão dentro da religião, é uma prova difícil para o jovem manter-se ali, né? E tem também as várias dúvidas que acabam surgindo, né? Ou também uma coisa que acontece muito, ele começa a estudar e começa a perceber que até nas religiões, que também é formada por seres humanos, também é falho. Não a religião em si, mas as pessoas que participam das religiões, né? Então a gente sabe de, né, casos em que há pessoas que são corruptas e acabam pegando o dinheiro da igreja para causa própria. A gente sabe de casos de pedofilia entre padres, né? Não que seja uma coisa assim que todos os padres são assim, que todos os pastores são assim, não é isso. É que, como é um lugar em que não se espera esse tipo de coisa, acaba tendo mais força de mídia, de divulgação, né? Vamos dizer assim, a notícia bomba mais quando se tem uma notícia vindo desses locais, né? Então, quando vê um padre que praticou pedofilia, isso, né, viraliza, vira uma coisa assim, né, que tem em todo lugar, mas quando é um padre, choca demais, né? Corrupção tem em todo lugar, mas quando é um padre, um pastor, parece que a decepção é maior, porque não se espera, né, dali. Existe uma idealização de que os seres humanos ali deveriam ser santos, né? E não seres humanos como os demais, que ainda estão, né, na sua descoberta, na sua evolução, inclusive espiritual. Oi, Rose Havle, que bom você por aqui. Oi, chefe, boa noite. Somos da mesma tribo e somos do mesmo sangue, tu e eu, né? Essa é uma fala da Jungle, justamente para fazer os pequenininhos do escotismo se sentirem parte de um grupo. A gente tem todo um lado assim, né, lúdico, baseado no livro da história do Mowgli, e aí tem as falas da Jungle que a gente usa para manter essa mística lúdica e manter os meninos lá. Ah, Letícia, minha amiga linda, como que você tá? Que saudade! Super beijo para você, Lelê. Então, né? E aí o que acontece? Não vai funcionar você querer impor a fé ao seu filho. Muitos pais acabam assim se desesperando, partindo para umas atitudes assim que não vão surtir efeito, né? Que é o de obrigar, de chantagear, ou de tentar converter o filho a todo custo, né? Não perde uma oportunidade de vir com uma palavra, quer compartilhar uma pregação, quer dar um sermão, quer trazer, né? Dar Bíblia de presente, enfim, fica forçando a barra. E não é assim que a gente consegue trazer nosso filho de volta para a igreja ou mesmo convertê-lo a voltar a ter fé em Deus. Como eu disse, esse momento eles estão assim descobrindo informações sobre a ciência que às vezes contesta, né? A origem, muitas coisas que estão escritas na Bíblia, e aí eles começam a juntar tudo, misturar tudo e se sentem um pouco confusos. Sabe o que eu digo para esses pais? Eu digo o seguinte, ó, primeiro, continue sendo você mesmo. Não abdique da sua fé porque o seu filho deixou de ter fé e nem queira convertê-lo. Aceite, ouça por que ele não quer mais ir para a igreja. Às vezes pode ser que ele não esteja se desenvolvendo lá com os amigos. Talvez os amigos da igreja não estão tendo liga,
sabe? Ele não está se relacionando com os amigos da igreja, está se relacionando mais com outros tipos de amigos, e aí fica aquele conflito, né? Aquela concorrência, vamos dizer assim. E isso é uma coisa que não adianta a gente lutar contra, é dar murro em ponta de faca. Quanto mais a gente insiste, vira a historinha do Romeu e Julieta, né? Quanto mais a gente fala que não gosta da nora, mais ele vai querer casar com ela. Então, não é boa ideia, não. Melhor você ficar amiga, porque aí, pelo menos não vai insistir só pelo drama, né? Pelo aquele negócio de unir forças, porque estão todos contra o nosso amor. Quanto mais você rejeita os filhos do seu filho, mais ele vai querer ficar perto deles. Porque é uma coisa meio de adolescente, isso mesmo, né? Então, assim, ó, mantenha sua fé, ouça a opinião do seu filho, mas também não fique se privando de realizar as suas orações em casa, se você é de fazer as orações, mas também não obrigue seu filho a fazer junto com você. Então, por exemplo, Natal. A princípio é uma festa religiosa, né? Então, as pessoas que são religiosas no Natal fazem suas preces, fazem seus rituais, montam ali seus presépios, tem um significado todo religioso, né? E fazem uma ceia bonita, jantam em família. Então, assim, não precisa perder o jantar em família só porque o seu filho adolescente diz que não acredita mais naquilo, né? Ele respeita a sua fé e você respeita a dúvida dele. E olha, uma coisa que eu te digo, o Deus em que eu acredito, ele não é assim tão frágil, vou usar essa palavra, a ponto de ficar de mal do seu filho se ele não acreditar em Deus. Deus perdoa isso. Deus é maior que isso. Ele não liga. O seu filho pode não acreditar em Deus, mas não é por causa disso que Deus vai deixar de acreditar no seu filho. Pelo menos o Deus que acredito, sabe? Então tá tudo bem. Ele vai encontrar os seus caminhos, né? Ele vai encontrar a sua maneira de lidar com Deus. E tem mais uma coisa: tudo que você ensinou para o seu filho ainda está lá dentro dele. Seu filho adolescente, por mais que ele manifeste valores diferentes, ele manifeste opiniões diferentes, não duvide, eu falo para você de boca cheia, tudo que você ensinou de base está lá dentro. Está lá dentro. Eu vejo meu filho repetindo as exatas palavras que eu usava com ele quando ele era pequeno e eu achava que ele não estava ouvindo. Entende isso? Eles estão ouvindo, eles estão absorvendo, sim. Dá você o seu testemunho do quanto é bênção acreditar em Deus, do quanto você é feliz acreditando em Deus, mas sem forçar a barra, sem fazer uma propaganda. Sabe quando o pessoal vai tirar a foto, aí faz cara de feliz, aí depois que tirou a foto faz cara de triste de novo? Não faz a coisa de uma maneira falsa. Seja genuíno, seja autêntico na sua fé, na sua alegria, da sua comunhão com Deus. E confia, sabe? Não força a barra, não. Deus não vai desistir do seu filho porque o seu filho não acredita nele. Ora você por ele, sem querer impor. Não vai dar certo querer impor. Não fica triste. Não fica triste, é uma decisão pessoal. A fé é pessoal, não é herdada. Não dá pra gente ensinar fé para ninguém. E Deus cuida disso, viu? Não se preocupe. Você já fez a sua parte, você já ensinou, você já deu oportunidade dele conhecer. Agora confia no que você passou, respeita a opinião dele, deixa ele se encontrar. É como eu falei, né? Parece que vem uma nave espacial, abduz seu filho e coloca um ET no lugar, mas depois eles devolvem, tá bom? Não se desespera não, mãezinha. Vai dar tudo certo. Deus está no comando, tá bom? Vamos lá, para outra pergunta. Essa daqui é o seguinte, ó. Na semana passada, uma mãe abordou a questão do filho adolescente que, de certa forma, se irrita com a cobrança. No caso, era de escola particular e queria ir para a pública. Minha dúvida é: como conscientizar os filhos das limitações financeiras da família
sem que eles se sintam um peso para os pais? Então, essa pergunta foi de uma amiga querida minha que ela mandou, e ela fez referência à live que eu fiz semana passada, né? Que era uma mãezinha que estava assim, desesperada com o filho, porque ele não queria saber de estudar, e toda hora ele ficava forçando a barra, ele ficava meio que fazendo corpo mole para forçá-la a tirá-lo da escola particular, que era mais exigente, era mais forte, né? E dava mais trabalho, né? Tinha mais lição de casa, exigia mais, e ele queria ir para a escola pública. E eu estava aconselhando essa mãe, né, com relação à questão financeira, que às vezes os filhos se sentem um peso para os pais. Às vezes, no intuito da gente. Os adolescentes, eles dão a impressão para os pais de que eles não estão nem aí para nada, que eles não valorizam nada. A gente se mata de trabalhar para dar as coisas para eles, e aí aquele tênis que a gente comprou com o maior sacrifício em 12 prestações, em uma semana já está lá, jogado para o canto, cheio de barro, sujo, né? A roupa rasgada, a coisa não presta atenção, parece que não valoriza, parece que não tem valor para eles. E nós, adultos, né, os pais, no afã de fazer com que aquele filho dê valor às coisas, dê valor aos sacrifícios que a gente faz por eles, a gente acaba passando uns sermões para eles, e o efeito, na verdade, é que eles sentem muita culpa, muito remorso de estarem fazendo desse jeito, porque eles não fazem por não dar valor. É simplesmente porque o cérebro deles, neste momento da vida, a região do cérebro que está mais ativa é a região que está ligada ao prazer imediato, à recompensa imediata, né? O cérebro dos adultos, já a parte mais ativa, é a parte do córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente, né? Que nos faz pensar no futuro, que nos faz pensar nas consequências dos nossos atos, né? Por isso que a gente tem mais facilidade, assim, de trabalhar, né, forte, de se sacrificar, porque a gente está consciente de que a gente está plantando para um futuro. Os adolescentes, eles não têm muito essa área do cérebro muito desenvolvida ainda. Então, quando você fala assim para o adolescente, olha, né, estuda, porque no futuro você vai. Não faz muito sentido para eles, entende? Eles preferem jogar o videogame. Então, o sermão, ele não funciona muito bem. Antigamente, quando as relações eram diferentes, por imposição, os pais conseguiam convencer os filhos a fazer o que eles queriam sem discussão. Mas isso gerou uma geração toda distante dos pais, né? E com várias dificuldades emocionais hoje. A gente percebe nas pessoas muitos sofrimentos, muitas coisas, né? Muitas sombras, né? Psicológicas, emocionais, que a gente sabe que é fruto da criação que teve, né? E não estou criticando os nossos pais, porque era assim que se criava naquela época, né? Só que não funciona mais do jeito que era na época dos nossos pais, na época que era a nossa criação, não tem mais resultado nos dias de hoje. Por isso que tem tanta mãe desesperada sem saber o que fazer, porque está tentando reproduzir o mesmo modelo que os pais faziam com elas, né? E olha, essa questão dos filhos adolescentes, com relação a dinheiro, não é que eles não dão valor, é que eles não têm capacidade, nesse momento, de ter a mesma percepção com relação às coisas que a gente, tá? Então, se você quer mostrar para o seu filho que que, como se diz, né, dinheiro não dá em árvore, você dizer isso e você ser muito exigente com relação eu queria me colocar de uma maneira que eu não desse a impressão de que é para deixar eles soltos sem nenhum tipo de limite, sem nenhum tipo de exigência. Não é isso. Ele tem que estudar sim.
Ele tem suas responsabilidades e tem que dar conta daquilo, sim. Ele tem que valorizar as coisas que ele tem, sim, mas a maneira como a gente faz é que não é adequada. Da maneira como a gente se expressa, dinheiro não dá em árvore, você está pensando, o que você está pensando? Eu me mato de trabalhar e você aí desperdiçando, faltando as aulas. Esse tipo de discurso não faz com que eles parem e pensem, poxa vida, né? Que é o que a gente quer. Meu pai se sacrifica tanto e eu aqui dando mancada, não vou fazer isso mais, não. Olha, vou aproveitar essa oportunidade, né? Vou estudar, vou cuidar bem das minhas coisas. Eles não fazem de propósito. Entende isso? Não é porque eles querem que eles são assim. Tá tudo muito bagunçado aqui dentro, por isso a bagunça no quarto, porque aqui dentro também tá muito bagunçado. Entende isso? E aí quando você cobra, né, dessa maneira dizendo o quanto você se sacrifica, o quanto você se mata de trabalhar para dar as coisas para ele, o que você quer é que ele tenha consciência do valor, né? Que ele dê valor às coisas. Mas não é assim que ele entende. Ele entende que ele está sendo um transtorno para você. E aí essa pessoa querida me pergunta, né? Como é que eu faço então para situar meu filho de que dinheiro não dá em árvore, né? Da situação financeira da família, sem que ele se sinta cobrado? É de uma maneira mais tranquila. Olha, primeiro, a gente ensina pelo exemplo, tá? Então, assim, se você tem uma certa condição, você consegue dar as coisas para o seu filho, e ele não dá valor, tenta, de alguma maneira, não dar tanto, né? Olha, a gente dá mais do que eles precisam, na verdade. Nenhum adolescente precisa do iPhone da última geração. Ele precisa, sim, de um smartphone. Não tem como ele viver nos dias de hoje, sendo adolescente, se ele não tiver um smartphone. Mas não precisa ser melhor que o seu. Isso é uma inversão muito cruel dos nossos dias, entende? E não precisa ser na hora que ele quer, sabe? Presente material é uma coisa que não precisa ser tudo, sabe? Dá o mínimo, dá o mínimo. E assim, quando puder, quando não puder, fala, olha, não vai rolar. Eu queria muito, mas olha, vamos fazer o seguinte, eu sei que isso é importante para você. Vamos ver se a gente consegue, assim, economizar em algumas outras coisas para ver se sobra dinheiro para a gente fazer isso. Percebe? De alguma maneira você está mostrando para ele que é preciso abrir mão de algumas coisas para ter outras. E, ao mesmo tempo, você está mostrando para ele que a gente consegue conquistar as coisas que a gente quer, mas não imediatamente, não na hora que a gente quer. Não é lâmpada mágica que a gente esfrega ali, o gênio sai e magicamente traz as coisas para a gente. Eu vejo os pais fazendo sacrifícios assim de se endividar, ficar o ano inteiro pagando prestação de celular, do mais caro que tem. Uma vez eu fiz uma pesquisa, sabe, para saber qual é o tipo de celular que os meus escoteiros tinham. E quando eu fiz essa pesquisa, acabou que muitos adultos me responderam também. Os pais, né, os amigos dos meus os pais dos meus adolescentes, dos meus escoteiros, acabaram respondendo o tipo de telefone que eles tinham também, né, de smartphone. E eu descobri que não é raro o telefone do filho ser mais moderno ou ser melhor do que o telefone do pai, entende? E assim, não está certo isso, porque o pai às vezes usa o telefone para trabalhar, ele trabalha, ele mesmo que paga o seu smartphone, como que o do filho é melhor do que o dele? Não pode ser assim, sabe? Tem que ser. Até porque, como eu disse, o jovem não está, neste momento, com a cabeça preparada para cuidar daquele bem da maneira como nós esperaríamos. Então, não é raro o jovem perder celular, esquecer, deixar cair. Olha quem que tá aqui. Ah, o Jafé tá aqui, meu amigo, Ronaldo.
Antônio Queiroz, oi, tudo bom? Ju, como é que tá o Thiago? Tudo bom, linda? Que saudade. Thaís. Ah, gente, obrigada pela companhia. Eu fico feliz quando aparecem aqui, viu? Obrigada mesmo. Então, assim, para a gente ensinar, né, para os nossos filhos, colocá-los a par da situação da família, é simplesmente a gente ser aberto com eles, né? Não no sentido assim de ficar se como eu me sacrifico por vocês, eu trabalho o dia inteiro, é muito sofrido para conseguir o dinheiro. Esse tipo de discurso não ensina. Esse tipo de discurso faz ele se sentir culpado, faz ele se sentir um peso, a ponto de quando, por exemplo, esse sacrifício pela escola, e a escola ele não tem aquela visão que nós adultos temos de que é um plantio, né? É um investimento para que no futuro ele colha os frutos, ele prefere abrir mão disso para que não tenha que ser massacrado com esse tipo de discurso que faz com que ele se sinta cobrado. Ficou claro? Ó, se não ficou, me fala aqui que eu já respondo de outra maneira, tá? É isso. Fala da situação. Dá menos, dá menos. Não é assim. Quando a gente pode, eu sei que a gente quer, né, suprir as vontades dos nossos filhos, mas isso não é educativo, sabe? E às vezes não é bem isso que eles querem. Quando a gente dá em excesso, de bens materiais, talvez a gente esteja passando uma ideia para os nossos filhos distorcida da realidade. O filho do meu marido uma vez falou assim para ele era pequeno, ele tinha uns 11, 12 anos. O meu marido perguntou assim para ele: Você acha que você é rico? Ele falou assim: Sou. Eu falei assim: Como assim? Por que você acha que é rico? Ah, eu tenho tudo o que eu quero. Ali, ele está aqui, Antônio Donizete Rodrigues. Não foi assim que o Hugo falou, Doni? Que ele achava que era rico porque tudo que ele queria ele tinha, né? Era só pedir que tinha. Então ele era rico, é a definição de rico. Tem tudo que quer. A gente não precisa dar tudo o que eles querem, né? O não, às vezes, faz os nossos filhos terem resiliência sabe, resistência para as frustrações que virão naturalmente da vida mais tarde. A gente não tem tudo o que quer. Como diz o sábio Doni, né? Meu marido, ele fala assim: eu também queria uma Ferrari, mas não vai rolar, nem para mim, nem para você. Entende isso? Então, assim, o que dá para fazer, faça. Se você pode muito, não faça tudo. Não dê em excesso. Dê o necessário, faça alguns agradinhos de vez em quando, mas não exagere em dar bens materiais é, de uma maneira assim, mágica, sabe? Ai, que saiu, sei lá, um brinquedo novo, um celular novo, no caso dos adolescentes, né? Ele quer, ai, eu quero, um tênis novo, eu quero, ai, nossa, mas é muito caro, não vou poder, mas você acaba se convencer, ele acaba te convencendo de que ele precisa muito, que ele vai morrer se não tiver aquele tênis de marca daquele tipo que os amigos estão usando e ontem, né, para a festa de sábado. A gente pode combinar assim, olha, a gente está agora, né, em setembro, quase outubro, vamos combinar o seguinte, no Natal eu vou ver se a gente consegue, tá? Mas agora não dá. Eu estou com outras prioridades, a gente precisa, por exemplo, pagar tal despesa, né? A gente teve o carro que quebrou, teve essa situação aqui que a gente precisou resolver, então no momento a gente não tem verba suficiente para isso. Mas vamos ver se no Natal a gente consegue? Será que você consegue me ajudar? Tem alguma ideia do que a gente pode economizar para que sobre dinheiro para a gente conseguir comprar isso? Né? E esses 2 meses, né, que seu filho vai ter que esperar, 2, 3 meses, vai fazer com que ele sinta, dê um pouco mais de valor àquilo, né, que não veio tão imediatamente.
tá? E ao mesmo tempo ele não vai sentir que ele é um peso porque não tem aquele discurso do que, eu me sacrifico, eu me mato de trabalhar. Ele tem dó de você, ele não quer que você se mate de trabalhar. Ele quer que você seja feliz. Aí quando você se mata de trabalhar e o motivo é ele se sente mal com isso. Ele se sente cobrado. Ele se sente como se estivesse te devendo. E aí ele fica num lugar muito desconfortável, né? Lembra, tem todas aquelas questões dentro dele que ele já tem que resolver, e ainda quando tem isso, eu sou uma pessoa má, porque eu causo nos meus pais uma necessidade de sacrifício. Eu não queria que eles se sacrificassem por minha causa, percebe? E aí acaba atrapalhando a autoestima, acaba atrapalhando uma série de outras coisas. E é onde fica aquele jovem assim, apático, sem muito plano para o futuro, né? Porque uma coisa alimenta a outra, tá bom? Expliquei, tomara que você tenha, que eu tenha respondido aí a sua pergunta, como sempre, é, se eu não expliquei, você pode me dizer que eu tento falar de outra maneira, tá bom? Olha quem entrou aqui, Tiago Lobo, eu conheço esse mocinho. Mãe, cadê no Facebook? Como assim, filho? Não entendi. Não entendi o que você está querendo dizer. Depois você me fala, tá bom, amor? Não entendi sua pergunta. Bom, então vamos lá para a próxima pergunta, né? Será que é só o meu filho que só gosta de comer no quarto? Fico muito frustrada com isso. Meu filho tem 12 anos e já está se achando um rapazinho. Eles se acham mesmo. Não, mentira. Adolescente não se acha, adolescente se tem certeza. Brincadeira. Quando eu obrigo ele a comer na mesa, ele vai, mas vai de cara fechada. Isso me magoa profundamente, porque parece que ele não gosta de estar com a família. E quando vou ver, encontro garfos ou copos no quarto. Nem o irmão menor de 3 aninhos espalha tanta coisa pela casa como ele. Ai, mãezinha do céu, tem várias coisas aqui para a gente conversar, né? Primeiro é assim, gostar de comer no quarto. Na verdade, o que a gente tem feito é que a gente deixa é, o quarto do adolescente meio que como o refúgio dele, né? A gente põe tudo lá. Você não achou a live no YouTube, Thiago? Você achou onde? Então você está aqui de que? Por onde? Não entendi. Se você não achou a live no YouTube, como é que você está aqui? Estou confusa. Bom, enfim. é, Então vamos lá, mãezinha, né? Ele gosta de ficar no quarto dele. O que que a gente faz? A gente coloca televisão no quarto, coloca um videogame no quarto, coloca é, a, a internet no quarto, né? O computador no quarto, e lá acaba sendo um local. Por que que a gente faz isso? Né? O que que é que nos levou a mudar esse jeito da gente organizar nossa sociedade, em que hoje os jovens têm dentro do quarto deles tudo o que eles precisam, né? O que que nos levou a deixá-los lá? Será que é porque a gente não quer dividir a nossa televisão da sala e assim fica aquela briga? Eu quero assistir a novela, ele quer jogar videogame, aí a gente fica disputando com eles, né? Quem que vai ter o domínio, o poder do controle remoto? Aí a gente pega e coloca uma televisão no quarto para ele, porque aí a gente pode ter a televisão só para gente da sala. Será que foi isso? Não sei, coisas para pensar. Aí olha o que que a gente faz. A gente põe TV no quarto, põe internet no quarto, põe computador no quarto e tudo o que o jovem mais quer, lembra, ele está focado em prazer imediato, né? Tudo que ele mais quer tá ali no quarto dele. Por que que ele iria querer sair? Entende? E olha, não é que ele não gosta da família. Mãe, a outra coisa que tá aí, né, nessa sua fala, não se sinta magoada. Eu falo para os pais, gente, não é pessoal.
Não leva para o lado pessoal. Quando o seu filho parece que não gosta de você, é só aparência. Eu falei para vocês já inúmeras vezes, eu já vi essas criaturinhas chorar assim, de desidratar ao redor de uma fogueira. Quando eu aplico uma dinâmica, por exemplo, tem uma dinâmica que eu gosto de mencionar sempre, que eu dou assim, né? 5 papeizinhos para eles. Em cada papelzinho, eles escrevem uma coisa importante. Eu falo assim, olha, coloque aí 2 objetos, né? Dois bens materiais e 3 pessoas que são as mais importantes da sua vida. Se você fosse morar na Lua e você só pudesse levar essas 5 coisas, 2 objetos e 3 pessoas, quem você levaria? Aí, aqueles que têm pai, mãe e mais de um irmão já começam a ficar assim desesperados, porque eles não sabem qual dos irmãos que ele vai escolher, né? E aí, se tem namorada, piorou, porque não cabe todo mundo na arca. Eles começam a ficar meio desesperados. E aí eu vou conduzindo a dinâmica, tal, né? E tem uma hora que eu falo assim para eles, olha, tem todo um contexto, né, gente? Eu estou explicando aqui rapidinho, mas eu envolvo eles num estado emocional e eu falo para eles assim, olha, imagina agora que a vida, de repente, você tem que abrir mão de um desses 5 papeizinhos. Aí eles, não, chefe, pelo amor de Deus, pode ter certeza, o celular está entre os 2 objetos, tá? Com certeza, sempre tá. É, não, chefe, pelo amor de Deus, não, chefe, não faz isso. Eu falei, não, não, é a vida, vai ter que abrir mão. Escolhe um dos 5 e põe na fogueira. Eles falam, ah, não, chefe, sacanagem, não faz isso comigo, não sei o que, não sei o que lá. Muito bem. Aí, joga lá o papelzinho. Eles já ficam com aquela cara, né, meio borocochô. E aí eu vou continuando a dinâmica e, de repente, eu falo que eles têm que escolher um segundo papelzinho. Aí começa a bater o desespero, né? Porque eles, bom, segundo papelzinho, tá, então vai o segundo bem material, mas pelo menos assim, né? As pessoas eu ainda estou preservando. Mas aí eles começam a cair a ficha que a brincadeira não vai parar no segundo papelzinho, né? E quando eu peço para eles abrirem mão de um dos últimos 3 papeizinhos, porque aí eu sei que é uma pessoa da vida deles, vocês não têm ideia. Não têm ideia do sofrimento daquelas criaturas. Eles se desesperam, sabe? Eles choram desesperadamente. Então, assim, se você que está aqui comigo, você é mãe de algum dos meus escoteiros e depois de algum acampamento eles voltarem assim meio carinhosinhos, né? Assim, né? Você até estranha um pouco, será que vai pedir dinheiro? O que será que ele está querendo, né? Der um abracinho assim meio desajeitadinho, mas que, né, fazia tempo que não dava. Talvez tenha rolado alguma coisa desse tipo. Mas por que que eu tô contando isso para você? Para te dizer que, mãe, eles gostam, eles amam a família. Toda vez que eu faço essa dinâmica, os pais, a família estão assim, ó, no topo da lista das coisas mais importantes da vida deles. É que eles não podem, neste momento, eles não têm capacidade, neste momento, de lidar com maturidade com a relação que eles têm com a família. Porque lembra que eles precisam se afastar para que eles consigam enxergar outros valores, para ir compondo a sua própria identidade, para ir descobrindo o seu lugar no mundo, descobrindo a sua própria personalidade, sua própria identidade. Lembra disso? Às vezes, os jovens são agressivos conosco justamente porque a gente fica sufocando eles tanto que eles precisam dar um jeito de romper com essa ligação. E às vezes eles fazem isso como o único recurso, nos agredindo, porque aí afasta, entende? Às vezes é por destempero mesmo, porque aquele turbilhão de emoções, eles não têm preparo, controle emocional, né, inteligência emocional desenvolvida e acabam, né, chutando balde, perdendo a paciência e tratando, às vezes, até com falta de respeito, que a gente nunca deve admitir, mas que não é na hora do descontrole que a gente vai exigir esse tipo de coisa, porque a pessoa já está ali, né, já explodiu, já está fora do controle emocional, está com raiva, está gritando, está brigando, está agitado. Você ainda vai querer falar mais alto, querer exigir, né, uma postura
de submissão, não vai dar certo. Não é aquele momento que você vai chegar, conversar com ele e falar que a falta de respeito não é admissível. Entende isso? Então, o fato do seu filho querer dormir, comer no quarto, não significa que ele não gosta da família. Perceba isso, entenda isso, aceite isso, né? Agora, uma coisa, eu fico preocupada, sabe? Eu vivo recomendando, gente, é absolutamente necessário, é primordial que a família mantenha pelo menos um momento de interação olho no olho, presencialmente. O que eu acho mais fácil, assim, né, na maioria das famílias, é estabelecer como regra da casa que a família vai jantar junta todos os dias, né? Às vezes, por uma questão logística, isso não é possível, ou porque o filho estuda à noite, o pai trabalha à noite, sei lá. Às vezes, alguma questão aí não consegue juntar. Mas, no mínimo dos mínimos, uma vez por semana, precisa ter um almoço de família, um jantar em família, uma pizza com a família, tem que haver os momentos em que são da família, tá? E nesse momento a gente vai combinar, é uma regra da casa. Ninguém usa celular, nem os pais, lembra? A gente só ensina pelo exemplo, né? Esse momento é para a gente ficar junto, para a gente conversar, para a gente contar as novidades, colocar a fofoca em dia. No começo, se você não faz isso desde que eles eram pequenos, mudar de repente sempre causa desconforto, sempre vai ter uns bicos aí no começo, mas quando ele perceber que não é um pedido, que não é que não há alternativa e que é uma regra da casa e que daqui em diante vai ser assim, quando você toma uma postura de, olha, a nossa família precisa disso, eu acho que isso é importante para gente e eu gostaria de ter a sua colaboração nisso. Tudo bem? Não precisa ser assim 3 horas por dia, meia hora, 40 minutos, né? Coloque como uma regra da casa, tá? E faça eles participarem também das regras, da construção das regras da casa, tá? Se você falar numa boa, sem ter aquele tom assim de é porque eu tô mandando e pronto e acabou, costuma funcionar, tá bom? E aí, neste momento, você sacia essa sua. Não é carência o nome, mas essa sua necessidade, né, de estar junto do seu filho, de estar junto, né, que a gente tem necessidade de estar junto. Eles menos nessa fase da adolescência. E cabe a gente compreender um pouco, né, dar um pouco de liberdade, um pouco de autonomia para eles irem descobrindo esse espaço deles, mas sem abrir mão dos nossos momentos de família também, tá? E aí a outra coisa que tem nessa sua fala é a questão da bagunça. E ó, eu já expliquei. E a bagunça do adolescente não o incomoda, porque na verdade é um reflexo da bagunça interna, né? E a gente fica meio assim perplexo, meu Deus, como é que resolve aquelas equações, né, dificílimas de matemática, já está cursando química, física, biologia, umas coisas super difíceis que a gente nem lembra mais, os de nós que estudou, né? Porque muitos de nós nem estudou, nem consegue entender que idioma que é aquele que eles estão falando das matérias do ensino médio, né, tão complexo para muitos de nós pais, e como é que eles entendem tudo aquilo e ao mesmo tempo não dão conta de arrumar o próprio quarto? Não faz sentido. Mas é que assim, são coisas diferentes, sabe? A bagunça no quarto tem a ver com a bagunça emocional, psicológica, interna dele. Tá tudo muito confuso. É um corpo totalmente novo, é uma posição nova no mundo. A gente tirou dos nossos filhos, não a gente como pais, mas a sociedade ocidental principalmente, né? Tirou os rituais de passagem, né? Antigamente, em algumas culturas, as orientais, algumas ainda mantêm,
tinha os seus ritos de passagem, né? Em que o jovem percebia claramente aquele momento em que ele deixava de ser criança e a partir de agora você é considerado um adulto, né? A gente foi tirando esses marcos, então fica tudo muito confuso. Ao mesmo tempo em que ele ainda percebe alguns sentimentos e alguns resquícios de infância nele, ao mesmo tempo ele ainda almeja ser um adulto e também a sociedade exige dele algumas posturas, algumas definições, né, algumas responsabilidades de adulto sem que ele tenha treinado para aquilo. Então é tudo muito confuso, muito bagunçado na cabeça deles, né? E essa bagunça toda se reflete na bagunça do próprio quarto, né? Sabe como eu sei disso? Primeiro, porque eu estudei. Segundo, porque eu fui adolescente, fiquei grávida adolescente e eu tive que cuidar de um filho sozinha. Adolescente significava que eu, com 17 anos, já tinha a minha própria casa. Eu morava sozinha, pagava aluguel, cuidava do Tiago e eu ainda era uma adolescente. Vocês não têm ideia do que era a minha casa. Era inabitável. Era uma coisa absurda de bagunça. Absurda de bagunça. Era um quarto de adolescente expandido para a casa inteira. Porque o meu quarto de adolescente, na verdade, era a minha casa inteira. Né? Pergunta se hoje é assim. Vem aqui em casa para ver. Não estou dizendo que é casa de revista, que é tudo no lugar, não. Até porque eu tenho netos, né? E eu também sou meio bagunceirinha. Mas não é a mesma coisa. Sabe? Hoje a minha casa está em ordem. O seu filho não vai permanecer nessa bagunça o resto da vida dele. É uma fase, é um período da vida. Entende isso? O Tiago, a mesma coisa. O Tiago me deixava desesperada. Thalita, a mesma coisa. Na fase da adolescência tem essa bagunça, essa coisa maluca, né? E aí a gente entra no quarto deles, tem resto de comida, garfo, como você falou, né? Copo, misturado com tênis sujo, roupa limpa, né? Uniforme da escola, o resto da pizza, né? E se tiver cachorro, então, meu Deus do céu, dá uma coisa de louco, né? Assim, mas olha, o que que eu fazia? Eu obrigava o Tiago a arrumar o quarto dele. E teve uma época que eu, quando ele era adolescente, que eu fiz greve. Eu falei assim: eu vou limpar a minha casa. O seu quarto você limpa, se você quiser limpo. Se não, vai ficar assim. Sabe o que aconteceu? Nada. Foi ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Isso não é uma prioridade para o jovem. O adolescente não tem a mesma visão que nós adultos temos da necessidade de ter um ambiente limpo, organizado, arrumado, arejado. Eles não veem essa necessidade, não veem as vantagens disso como nós vemos, percebe? Então é muito melhor a gente não ir tanto com ferro e fogo em cima dessas questões agora, tá? Lógico que você pode pedir para ele organizar as coisas dele, lógico que você pode pedir, mas não pega tanto no pé da criatura. Escolhe as batalhas que você vai lutar. Não luta todas, porque senão a vida vai ser um inferno. Tem coisa que não dá para a gente abrir mão. A gente precisa exigir. Mas tem coisa que se a gente, sabe, abstrai, pensa assim de uma maneira a longo prazo. Acredita, seu filho não vai ser esse bagunceiro para o resto da vida, tá? E assim, põe algumas coisas como responsabilidade dele de te ajudar em casa. E assim, se todo mundo fizer um pouquinho, não pesa para ninguém. Mas não tem a expectativa de que na fase da adolescência, o seu filho vai ter o mesmo nível de organização e mais de habilidade de limpar e organizar que um adulto tem. Não tem. Você pode deixá-lo responsável por cuidar do cachorro, dar algumas tarefas específicas, fazer um rodízio de quem lava a louça, né? Dar algumas funções específicas, né? Não ser muito intransigente com relação a como aquilo vai ser feito, ou que horas aquilo vai ser feito,
né? Deixar ele participar um pouco desse processo de estabelecer as regras, né? Mas fechar os olhos um pouco também. Nessa fase, olha, é praticamente impossível você ter uma casa 100% organizada se você tem filhos pequenos ou adolescentes em casa. Então, ou você põe todo mundo para organizar, ajuda todo mundo, e assim, aceita que vai ter esses momentos assim, né? De que você vai achar um copo lá, vai achar um garfo lá, e, e, e dá menos importância para isso. Porque senão fica tudo muito sofrido. Percebe? Você colocou vários assuntos aí na mesma pergunta. Um é que o filho não gosta de você, não quer ficar junto. Outro que ele está trancado no quarto. E aí eu fiz a reflexão. Por que ele está no quarto? Né? Quem que colocou as coisas que ele mais gosta lá? Depois, a questão da bagunça. São vários problemas e a gente quer que todos sejam resolvidos e todos sejam perfeitos. As nossas expectativas colocam a gente numa posição assim de muita frustração. Você sabe qual que é a receita da felicidade? É a expectativa menos a realidade, né? Se a nossa expectativa é maior do que é possível realizar, é a fórmula perfeita do quê? Da infelicidade. Entende isso? Faz sentido para você, mãezinha? Ô, gente, olha, já estamos aqui há 1 hora conversando. Deixa eu ver. O Thiago falou: o Doni me mandou um link do Facebook. Ô, tia, agora eu entendi. Eu vou investigar por que que você não conseguiu. Deixa eu ver. Vixe, acho que não sai da adolescência. Graças a Deus, Lê. Ai, ai. A gente vai evoluindo sempre, né? Vou fazer uma live da minha casa. Ela é limpinha. Eu sei, amor, você é um orgulho da mamãe, coisa linda. Da louça funciona, gente. Eu não ligo de lavar a louça. E ele lava ouvindo fone de ouvido, musiquinha e cantarolando. É uma gracinha. Podia falar, Ti? Desculpa. É bonitinho. Desculpa se eu não queria expor a sua intimidade. Mas ele lava a louça muito bem. Ai, a Marley, oi linda, tudo bom? A Rose, SOS, meu filho tem 24 anos e não arruma o quarto dele e não deixa ninguém arrumar. Mas ele lava a louça e conserta tudo em casa. Aí, mulher, já tá bom. Deixa, o quarto é só dele, deixa, né? De vez em quando, assim, ela, vamos todo mundo fazer uma arrumação na casa hoje, vamos, né? Faz o que dá para você fazer para contribuir, mas assim, ó, 24 anos, calma, vai chegar lá, tá? Tem uns que amadurecem mais cedo, outros mais tarde, mas vai chegar, viu? Tenha fé. Quando ele tiver a casinha dele, você vai ver que te falo de cadeira. Casa do Tiago é uma gracinha, tudo bonitinho, tá bom? Gente, um super beijo, obrigada pela companhia. Tia, obrigada pela dica, vou ver por que que você não conseguiu achar aí no Face, tá bom? Um super beijo para vocês. Nossa, chefe Américo, quanto tempo! Que bom você por aqui. Pode, mãe, pode falar o que você quiser. Você é um doce, te amo. Beijo. Tchau, gente. Fica com Deus. Ah, curte, compartilha, tá? É importante isso para que mais mães tenham acesso a essas informações, tá bom? Super beijo. A gente se vê quarta na live das 20 horas no YouTube. Beijo, gente. Tchau.